Saudamos os nossos amigos e irmãos, mais uma vez, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a este canal. Neste vídeo faremos uma breve análise sobre a sexta trombeta, considerando os eventos das 5 anteriores, desde a conexão do sétimo selo com as trombetas. Nos vídeos anteriores, nós abordamos lá o sétimo selo contido no Apocalipse 8, verso 1. Nós vimos lá o silêncio no céu. Nós vimos o verso 3 e o verso 4, que fala de uma última intercessão. Nós vimos o verso 5, que fala que o mesmo anjo do capítulo 8, 3 e 4, encheu o incensário de fogo do altar e atirou à terra, certo? E houve relâmpagos, vozes e trovões. E nós vimos também no capítulo 8, o verso 2 e o verso 6, nas quais fala das 7 trombetas. No verso 2, introduz-se as 7 trombetas, e no verso 6 diz que os anjos se prepararam para tocar as 7 trombetas. Muito bem. Antes de nós darmos início propriamente ao estudo, nós vamos fazer uma breve oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, louvado, exaltado e glorificado seja o Teu nome. Nesse momento, rogamos ao Senhor auxílio por intermédio do Espírito Santo, para que nos habilite a falar no Teu nome. Oramos agradecidos, certo que o Senhor nos ouve, porque nós o fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, antes de nós considerarmos a sexta trombeta, nós vamos ler alguns textos que nós já lemos nos vídeos anteriores, mas nós vamos assim, como que recapitular, tá ok? Então o primeiro texto que nós vamos ler está no livro Grande Conflito, este livrão aqui que eu tenho nas minhas mãos, bem antigo, porém conserva bastante original o seu conteúdo, ok? No Grande Conflito, página 665, no capítulo 39, diz assim: um anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está feita, o mundo foi submetido à prova final, e todos os que se mostraram fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Muito bem, tendo esse texto em mente, nós vamos ler mais um texto. Agora é do livro Primeiros Escritos. Nós já lemos nos vídeos anteriores, mas nós vamos recapitular, tá ok? Primeiros Escritos, na página 279, que nos diz assim: deixa eu começar aqui de novo. Então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos. Lançaram o incensário, levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. E toda a hoste angélica tirou suas coroas. Quando Jesus fez a solene declaração: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Esse texto é o texto mais claro e mais esclarecedor que tem com relação ao encerramento da graça e da misericórdia de Deus, ok? Então nós vimos aí textos que falam relativo ao encerramento da graça, ao fechamento da porta da graça, assim, tão conhecido no meio cristão, ok? Agora nós vamos voltar para o livro Grande Conflito, página 665,
nós vamos continuar lendo para os irmãos ver assim a sequência, a continuidade dos eventos, para que fique claro nas nossas mentes, ok? Diz assim, página 665, diz assim: deixando ele o santuário, no caso Jesus, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Olha só, vamos continuando. Agora na página 666, diz assim, ó: removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios. Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Terminou a longanimidade de Deus. O mundo rejeitou a sua misericórdia. Desprezou-lhe o amor, pisando a sua santa lei. O espírito, os ímpios, diz aqui, ó, os ímpios, deixa eu achar aqui, os ímpios passaram os limites de seu tempo de graça. O Espírito de Deus persistentemente resistido foi por fim retirado. Desabrigados da graça divina, não têm poder contra o maligno. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma angústia final. Ok? Uma angústia final. Tá ok, amigos e irmãos? Então nós percebemos aqui que quando Jesus encerrar a graça e a misericórdia, que não mais pleitear em prol da humanidade, o mundo vai ser permitido ao Satanás agir, coisa que ele sempre teve vontade de fazer, mas assim que encerrar a porta da graça e da misericórdia, Deus vai permitir, ok? Nós vamos continuar aqui mais um pouco. Que diz assim, ó: o mesmo poder destruidor exercido pelos santos anjos, quando Deus ordena, será exercido pelos anjos maus, quando ele o permitir. Agora forças preparadas e que aguardam apenas o consentimento divino para espalharem a desolação por toda parte. Meus amigos e irmãos, com esses textos em mente, vai ficar mais claro, vai ficar mais fácil nós podermos entender o verdadeiro significado e o verdadeiro contexto das 7 trombetas, tá? No vídeo anterior, nós abordamos lá a primeira trombeta. Bom, vamos primeiro recapitular aqui a sequência. No capítulo 8, verso 2, diz que foram dadas as 7 trombetas aos 7 anjos. No verso 6, diz que esses 7 anjos prepararam-se para tocar as trombetas. E no verso 7, o primeiro anjo toca a sua trombeta. E nós vimos no vídeo anterior que a terça parte na terra, ou seja, a terça parte das árvores, da erva verde, foi queimada na terra. Ou seja, na primeira trombeta é afetado a terça parte das árvores e da erva verde, ok? Nós vimos também que o segundo anjo, quando tocou a sua trombeta, lá no capítulo 8 e 9, foi afetado a terça parte no mar e morreu a terça parte da vida no mar. E nós vimos também que as embarcações foram destruídas, as embarcações do mar foi destruída. E nós vimos também na terceira trombeta, capítulo 8, verso 10 e verso 11, que quando o terceiro anjo tocou a terceira trombeta, foram afetadas a terça parte dos rios, das fontes das águas, ok? Foram afetadas e as águas se tornaram amargas. Em consequência, morreu a terça parte dos homens, na terceira trombeta. E nós vimos também na quarta trombeta, no capítulo 8, 12 e 13, que quando o anjo tocou a quarta trombeta,
foram afetados a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Ficou escuro a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Ok? E nós vimos também que nessa quarta trombeta foi mencionada 3 ais sobre as 3 trombetas seguintes, no caso a quinta, a sexta e a sétima trombeta, ok? 3 ais. E nós vamos ler agora, nós vamos fazer uma breve recapitulação da quinta trombeta que nós fizemos no último vídeo. Por isso nós estamos fazendo estes vídeos todos em sequência, porque os textos da Bíblia assim requer que sejam sequenciais, ok? Nós vimos aqui na quinta trombeta, Apocalipse 9, 1 a 12. Nós vimos lá, nós comentamos lá, fizemos uma breve análise dessa estrela caída lá da quinta trombeta do verso 1, e nós fizemos paralelo com Isaías 14, 12, sobre essa estrela caída, sobre ser a possibilidade dessa estrela ser o próprio Satanás, ok? E diz que essa estrela caída foram dadas a chave e ela abriu o poço do abismo. E do poço do abismo saíram gafanhotos e foram dado poder a esses gafanhotos não para afetar mais as árvores. Foi dito para ele não afetar mais as árvores e nem a erva verde, porque já na primeira trombeta isso já havia ocorrido, mas foi dito lá na quinta, dito nestes versos aqui, Apocalipse 9, 1 a 12, foi permitido para que esses gafanhotos somente causasse dano aqueles, no verso 4, aqueles que não tinham o selo de Deus sobre a fronte, ou seja, aqueles que não haviam sido selados. Portanto, esse é um verso bastante esclarecedor que revela com clareza que durante o período da trombeta não tem mais selamento, não tem mais graça, não tem mais misericórdia, porque está dizendo, foi dada permissão para que esses referidos gafanhotos, poderíamos dizer que sejam anjos de Satanás, Satanás e os seus anjos causando a terça parte sobre os habitantes da terra, sobre as plantações. Nós sabemos que Satanás é considerado o anjo da terça parte, porque ele arrastou do céu a terça parte dos anjos que vieram com ele do céu. E nós vimos aí então, no verso 5, no verso 4 da quinta trombeta, nós vimos aí que foi dado permissão para que eles afligisse por 5 meses as pessoas que não têm o selo de Deus na fronte, ok? Eles foram atormentados, foi dito que não os matasse, mas que só os atormentassem por 5 meses. Pensa se no significado disso real, assim, literal. Anjos causando danos à população depois do encerramento da porta da graça, depois que encerrou as misericórdias, depois que Jesus fez tudo o que tinha de fazer para salvar a humanidade, conforme nós vimos nos textos anteriores, ok? E nós vimos lá também as características desses gafanhotos, lá no capítulo 9, a partir do verso 7 até o 10, descreve as características. E nós vimos lá no verso 11, que dito que esses gafanhotos tinham como seu rei, ou como seu líder, olha só, o anjo do abismo. E nós sugerimos alguns textos lá de Apocalipse 20, nós sugerimos Isaías novamente, nós sugerimos Apocalipse 11, 7, Apocalipse 17, 8, que fala da besta do abismo, entendendo que todos são nomes diferentes dados ao próprio Satanás. Ele tem vários títulos, ok? Então nós vimos aí até a quinta trombeta, ok? Agora vem a sexta trombeta, e é o que nós vamos, uma breve análise que nós vamos fazer sobre a sexta trombeta, e nós vamos comparar com a quinta trombeta, ok? Nós vamos fazer um paralelo com a quinta trombeta. A sexta trombeta está em Apocalipse, capítulo 9, o verso está aqui, deixa eu achar aqui, muito bem. Capítulo 9, tá ok? Verso
verso 13, capítulo 9, a partir do verso 13 até o verso 21, fala da sexta trombeta, ok, amigos e irmãos? Vamos lá, diz assim, ó, e tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Então, quando tocou o sexto anjo tocou a sua trombeta, das quatro pontas do altar, no caso aqui, o altar de incenso lá do céu, um altar de incenso, tá? Diz aqui, ó, que estava diante de Deus, é o altar de incenso, que ficava de frente com a arca da aliança, tá ok? Na qual contém os 10 mandamentos, ok? Agora, continuando, verso 14, diz assim, a qual dizia o sexto anjo que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então veio uma ordem para que soltasse os 4 anjos que estão presos, que estão atados circunstancialmente. Esses 4 anjos, não se trata dos 4 anjos lá de Apocalipse 7, tá ok? Não é os mesmos 4 anjos, tá ok? Continuando. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Olha que interessante. Lá na trombeta anterior, na quinta, foi dito que não era para matar as pessoas, era só para poder causar tormento. Agora é dito que agora é dada autorização para que matassem a terça parte dos homens. Será isso literal? Será que isso é realmente real? E continuando o texto diz assim, ó, e o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões. Então, 200 milhões, então é possível. Muitos comentaristas bíblicos têm assim entendido que tratar-se de uma terceira guerra mundial e que o único país no mundo, no momento, levando em contexto as trombetas para o futuro, seria a própria China. Só a China teria assim, um exército de 200 milhões de soldados, tá certo? Mas é muito importante entendermos agora aqui que foi permitido, agora é permitido, é dado ordem para que se matem a terça parte dos homens, que não foi autorizada na trombeta anterior, agora é autorizado, ok? Continuando, diz assim, vou repetir o verso 16, e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, eu ouvi o número deles, e assim que vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam, tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e as suas bocas, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por estes três foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas. Veja que interessante, agora aqui nessa trombeta é dito que foi dada a permissão para que se matasse. E aqui diz porque foi morta por a terça parte dos homens. E continuando o texto, diz assim, porque o poder deles está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. E continuando, verso 19, e os outros homens que não foram mortos por estas pragas, interessante que no verso 18 e no verso 20 menciona essa trombeta como pragas também, ok? E não somente, não se arrependeram, ou seja, os outros homens, os que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram de suas obras, das obras de suas mãos, para adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Então o texto está nos dizendo que
a terça parte dos homens foi morta por esses 3 flagelos, por essas 3 pragas, ok? Fogo, fumaça e enxofre. Está dizendo aqui o texto que os demais que não foram mortos, eles continuaram, ou seja, esse texto nos revela que essas pessoas, eles são impenitentes. O que significa ser impenitentes? Que eles exerciam esse tipo de idolatria, esse tipo de adoração, e eles continuam exercendo esse tipo de adoração. Então, biblicamente, são considerados impenitentes, aqueles que não buscaram o perdão. E eles continuam na mesma prática. Interessante, meus amigos e irmãos, que aqui essas pessoas, na quinta trombeta fala que para não causar danos nos que têm o selo de Deus. Agora, aqui está nos dizendo que a terça parte é morta e que os demais que não foram mortos, eles continuam na mesma prática de antes. Olha que interessante o texto, olha. Adorai os demônios, os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Então são pessoas impenitentes. Então, mas esses textos também são bastante esclarecedores no que diz respeito, que são pessoas que já não têm mais a salvação. E agora, eles não têm também o Espírito Santo agindo na vida deles. Então, eles fazem o que vem, a vontade que vem a eles, eles fazem. Ok, meus amigos e irmãos? Espero, de alguma forma, ter trazido algum esclarecimento para você e aconselho que você possa analisar mais o conteúdo dos textos, a sequência dos textos, tá certo? Outro dia eu vi um pregador muito eloquente, conhecido mundialmente, não vou mencionar o nome, ele colocou o fechamento da porta da graça entre a 7ª trombeta e a primeira praga. Irmão, está fora do contexto. Se vocês avaliar, analisar a sequência destes vídeos, e interessante que o pregador não leu os textos da Bíblia conforme nós estamos lendo, ele não leu, ele simplesmente foi falando, foi fazendo um gráfico e colocando. Então, meu amigo e irmão, não deixe que as pessoas, não deixe que eu, não deixe que ninguém interprete a Bíblia para você. O propósito deste vídeo é incentivar você, motivar você, para que você busque nos textos da Bíblia e nos textos dos testemunhos maior clareza quanto a esses assuntos tão importantes, especificamente o 7º selo e, na sequência, as 7 trombetas. No próximo vídeo, amigos e irmãos, nós estaremos encerrando assim com a 7ª e última trombeta, e nela nós vamos fazer um paralelo, uma conexão com as 7 pragas, ok? Meus amigos e irmãos, se você gostou do vídeo, dê o seu like. Não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação.